do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala, é claro, é o irmão Mier Luiz, dando início à nossa programação. É isso aí, programa Hora da EBD, aquele momento específico em que fazemos menção das Sagradas Escrituras, juntamente com o auxílio da lição bíblica da escola dominical, para que venhamos aprender as Sagradas Escrituras. Neste momento, amados, quero convidá-los a fazer uma breve oração para que possamos fazer, assim, menção das Sagradas Escrituras. Oremos juntos. Senhor Deus, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu venho suplicar a Tua direção, a Tua benevolência, a Tua misericórdia, para que o Senhor tome toda a primazia desta programação, Senhor. Para que o Senhor, primeiramente, ministre através do Teu Santo Espírito a Tua vontade e a Tua palavra. Para, sendo eu inspirado, Senhor, pelo Senhor, eu possa, através da Tua verdade, através da Tua palavra, inspirar os amados irmãos a cada vez crescerem no conhecimento e na graça do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento para a glória do Senhor Jesus. Tudo isso é claro, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Amém. Bem, queridos e amados irmãos, eu quero de pronto cumprimentar com a paz do Senhor ao meu pastor congregacional, pastor Gilberto Oliveira, pastor ali da subsede que fica localizada na Rua Barão de Cotegipe, número 23, centro da cidade de Serrinha, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E também cumprimentar o nosso pastor presidente Nathaniel Oliveira de Souza, pastor presidente do campo de Serrinha. Deus abençoe os amados irmãos da nossa cidade, em nome de Jesus. Quero mandar os meus cumprimentos todo especial aos irmãos da subsede, aos diáconos, diácono Edilson, o diácono Marley, diácono Eduardo, diácono Antônio Irinei, cooperador Jorge e todos os demais irmãos, nosso querido irmão Isaías, irmão Juvan, que Deus abençoe as vossas vidas em nome do Senhor, irmão Fabrício, irmão Crisan, também o irmão Renilson, que Deus abençoe as vossas vidas, o irmão Nilton, o irmão Fábio, Deus abençoe grandemente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Na subsede tem dois Fabrício, para a glória de Deus, eu cumprimento com a paz do Senhor todos eles. Quando falar em Fabrício, estou apresentando todos os dois da nossa subsede, que Deus abençoe grandemente a todos os professores, irmã Renata, também o pastor Gilberto, o nosso diácono Edilson, diácono Marley, como já foi dito, a irmã Osmarina, juntamente com a irmã Renata, faz um trabalho excelente, juntamente com a classe de senhoras, e o nosso querido diácono Edilson, ali com a classe dos jovens. E nós, ali pela misericórdia, juntamente com o pastor Emário, no senhores, ou na classe dos senhores. Bem, estou aqui, irmãos, a essa lição grandiosíssima, como todas as lições da Escola Bíblica Dominical. A editora CPAD tem feito um trabalho excelente. Vemos com esse tema que é muito propício para os dias atuais, falando sobre o tempo, bens e talentos. Aqui diz: sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus
nos tem dado. Quero apresentar essa lição maravilhosa, que Deus continue abençoando os amados irmãos para a glória de Deus. Essa lição vem também com auxílio, ou seja, você pode também adquirir um auxílio deste livro maravilhoso, também aqui escrita com o nosso comentarista, que Deus abençoe, o pastor Leonardo Renovato. Ele é ministro do Evangelho, conferencista de lições, comentarista de lições bíblicas, professor universitário e bacharel em ciência econômica, formado em teologia pela Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, EATAD. Possui o curso de aperfeiçoamento para pastor realizado no Haggai Institute, Estados Unidos, e mestrado em ciência da religião pela FAETEL, Faculdade de Educação Teológica Logos. Ele também é autor dos livros Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, A Família Cristã nos Dias Atuais e Dons Espirituais e Ministeriais. Todas essas obras são obras pela CPAD, a editora que produziu esses livros foi a CPAD. E aqui, amados, eu quero fazer uma breve apresentação dessa lição maravilhosíssima. Quando eu vi o tema, eu já fiquei muito maravilhado, porque iremos aprender a utilizar o nosso tempo, os nossos bens e os nossos talentos para a glória de Deus. Quando fala em mordomia, você já tem uma ideia do que é e para que serve esse tempo, esse bens e esse talento ou esses talentos. Amém? Aqui, amados irmãos, teremos na nossa primeira lição o que iremos fazer e falar nesse primeiro tópico, nesse primeiro momento, acerca do que é mordomia cristã. É a primeira lição. A segunda lição, a mordomia do corpo. A terceira, a mordomia da alma e do espírito. A quarta lição, a mordomia da família. A quinta lição, a mordomia da igreja local. A quinta lição, a mordomia da igreja local, a qual eu já disse. A sexta lição é a mordomia da adoração. A sétima lição, a mordomia dos dízimos e ofertas. A oitava lição, a mordomia do tempo. Na nona lição, amados e queridos irmãos, a mordomia do trabalho. Na lição de número 10, a mordomia das finanças. A lição de número 11, ou a 11ª lição, a mordomia das obras de misericórdia. Na 12ª lição, a mordomia do cuidado com a terra. Na 13ª e última lição, seja um mordomo fiel. Vamos aprender tudo sobre mordomia. E para começar, vamos falar e entender juntos o que é mordomia e o que é mordomia cristã. Bem, amados, essa primeira lição será precedida, será estudada, não somente no dia específico, no dia 7 de julho, o dia da aula, mas será estudada ao longo da semana.
tem a nossa leitura diária, é aquela leitura que fazemos de segunda a sábado, para melhor compreensão daquilo que iremos tratar no domingo. Então, na semana, temos que estar estudando ponto por ponto para que venhamos a entender a lição e para que sejamos também participantes na sala de aula e na sala de aula, após essa aula, possamos colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado na sala de aula. Amém? Bem, o texto, ou o título, ou a epígrafe dessa primeira lição, que será apresentada dia 7 de julho de 2019, é o que é a mordomia cristã. Repetindo, o que é a mordomia cristã. O texto áureo, eu quero convidar aos amados e queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho a qual escreveu Lucas, no capítulo 12, versículos 42 e 43. E vamos ler juntos. O versículo 42 diz o seguinte: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar o tempo, a ração? Bem-aventurado aquele aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amados e queridos irmãos, diante desta verdade, já compreendemos um pouco do que é mordomia. Nós vemos aqui nesses versículos falando sobre dar àquelas pessoas, àquele servo, o tempo e a ração, ou seja, dar ali o tempo ou a direção para a realização de algo, direcionando aqueles servos a observarem ou a praticarem, mas não somente pelo dito, mas vivenciando a prática e também os alimentando. Nós vemos aqui sobre a ração diária, o momento em que a pessoa está realizando algo e ela sendo cuidada pelaquele servo. Não é aquele servo que não cuida daqueles que estão no seu momento ali sendo assistido por ele, direcionado por eles. Ele está se preocupando em dar uma boa condição de tempo, uma boa condição de se alimentarem, também uma boa comida de qualidade, trazendo aqui em relação a essa comida a bom ensinamento da palavra de Deus, um ensinamento pautado na doutrina, na sã doutrina que venha agradar ao Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, quando Jesus revela aqui duas maneiras de viver, de todo crente em relação à sua ausência e promessa da sua volta. Ou seja, ele dá subsídio aos seus discípulos, aqueles que observam a sua verdade, como se portar na falta da presença de Jesus. Ou seja, quando Jesus deixasse de estar com os discípulos, quando ele fosse realmente para a presença do Pai, como eles deviam se portar, estar eles sempre em vigilância, como é nos dias de hoje, vigilância e espiritualmente pronto
para a volta do Senhor a qualquer momento, para receber a bênção do seu mestre, para receber a dádiva de ser considerado por Jesus um mordomo infiel que soube remir o tempo, que soube usar o seu tempo de uma maneira que engrandecesse o nome de Jesus, ou seja, que engrandecesse o nome do seu mestre, do seu aio, do seu instrutor, do seu professor, daquele que tem se doado para que você tenha vida e paz, e neste caso, Jesus Cristo, o Filho de Deus. No livro também do Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 35, diz assim: vigiai, pois que não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Aqui nós vemos o alerta da vigilância, para que devemos ficar atentos, porque a qualquer momento o Senhor Jesus estará batendo na nossa porta. Amém? Note também comigo no Evangelho ao qual escreveu João, no capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa não é uma promessa minha, porque eu, como sendo homem, sou falho e posso prometer alguma coisa a você e não cumprir. Mas essa promessa é de um que não mente, que em sua boca não houve nenhuma palavra de engano, chamado Jesus. Ele disse que ele ia, e se porventura lá não estivesse lugar, ele ia preparar lugar. Mas ele diz enfaticamente: eu virei outra vez e vos levarei para mim. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa é uma das nossas confianças, que ele vai e vai voltar. Ele foi e agora estamos aguardando ele voltar. Viver descuidado, julgando que o Senhor adiará a sua vinda, deixa de resistir ao pecado e afastar-se do caminho da fidelidade. Isso é um perigo nos dias de hoje, porque pensamos assim muitas vezes: o Senhor falou que ia voltar. Há quantos anos atrás eu ouvi a minha avó dizendo que quando a gente observava algum sinal no céu, a minha avó, mesmo não sendo na época cristã, ela dizia: isso é um sinal da vinda de Jesus, isso é um sinal do fim do mundo. E olha só, passou-se, a minha avó hoje dorme no Senhor, graças a Deus, no leito da sua morte, ela aceitou a Jesus Cristo. Mas ela foi nessa convicção e nessa certeza que Jesus Cristo ia voltar. Nós estamos aguardando, ela já foi para o Senhor, mas nós estamos aguardando. A qualquer momento ele pode voltar. Devemos estar distante a cada dia, a passos largos do pecado, daquilo que nos afasta do Senhor. Deste modo, ele será alvo da condenação e da ira do Senhor, e herdará a eterna vergonha e ruína na sua vida. Amados, isso é uma realidade nesses últimos dias, que devemos ficar atentos, porque o Senhor virá. Para muitos será um momento de alegria,
de regozijo, de júbilo, mas para outros será momento de dor, de lágrima, de sofrimento, de lamento, porque foram como os mordomos infiéis que não aguardavam a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento, que não souberam remir o tempo, que não souberam se alimentar nem alimentar a outros. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 44, diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensai, a hora em que você não imagina que ele vai chegar, ele chega. Talvez você esteja diante de um celular, diante de um computador, de um notebook, e ele chega. E eu estarei pensando em Jesus, eu estarei sendo um mordomo fiel ou um mordomo infiel? Não sou eu que devo julgar, eu só estou dizendo aos amados irmãos que devemos analisar. João também escreve no capítulo 5, versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Uma vida que não é uma vida passageira, mas é uma vida eterna na presença do Pai. A vida eterna na presença do Pai. Bem, no livro de Lucas, se não me falhe aqui a memória, no capítulo 6, versículo 11, perdão, amados, não é Lucas, capítulo 6, vamos ver, vamos voltar à leitura, Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 15, versículo 6, Evangelho de Lucas, capítulo 5, ou 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 6. E chegando à sua casa, convocou os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Esse será um momento de alegria e de júbilo, quando o povo adentrar nas mansões celestiais. É como o pastor que encontrou uma das suas ovelhas que estava perdida e voltou jubiloso, alegre, contente, e convidou os seus vizinhos para participar da sua alegria. Vamos lá. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas.
de tudo quanto recebemos. Nesta verdade prática, eu quero fazer uma breve alusão ou uma breve observação a essa verdade. Ele fala: Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Se eu tenho bens materiais, Deus me deu para suprir as minhas necessidades e, com as minhas condições, seja elas pequenas ou grandes, ajudar os meus irmãos que em alguma situação estejam necessitando do meu auxílio. Quando eu vou para a mordomia no sentido espiritual, eu entendo que os dons que Deus outorga ao homem é um dom de Deus, que Deus outorga ao homem e à mulher de Deus para que use não em seu próprio benefício, mas que o nosso usar, o nosso manusear, o nosso auxiliar seja para com o próximo, seja para com o meu irmão, porque se torna invalidar ao dom que eu esteja utilizando, que foi outorgado por Deus, simplesmente para o meu mérito, para a minha vontade, para o meu querer, para a demonstração da minha, entre aspas, santidade, superioridade diante dos demais irmãos. Não é para isso, é para que possamos usá-lo para a glória infinita de Deus. Amém? Vamos lá à leitura de segunda-feira e a leitura de terça-feira. Nós estamos juntos para aprendermos as Sagradas Escrituras. E eu meditando, achei por bem dividir a lição em tópicos, como ela está proposta em tópico também na nossa pré-aula ou pré-apresentação, porque estamos apresentando, fazendo uma prévia de apresentação, e é claro que nas aulas tem a apresentação e a aula. Vamos colocar como uma pré-aula para juntos estarmos explanando todo o conteúdo da lição para melhor compreensão dos amados e queridos irmãos. Então, dividimos juntos, eu aqui, você do outro lado, a leitura da semana, é a leitura diária. Hoje pegamos segunda e terça, na próxima quarta e quinta, e na outra sexta e sábado. Amém? Vamos lá. Segunda-feira, no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo 2. Aqui a epígrafe, ou o texto da leitura, diz: um mordomo de confiança. O versículo proposto diz o seguinte, versículo 2 de Gênesis capítulo 15. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer.